Olá, pessoal! Boa tarde, tudo bem? Galerinha, hoje é terça-feira e nós vamos iniciar as nossas videoaulas hoje com a aula de História. Nós acabamos mais uma live, gente, foi muito divertido e eu espero um dia te ver lá também na live conosco. Mas eu sei que como você não pôde estar lá, por algum motivo, a tia Jo veio aqui gravar esse vídeo para que você não fique sem a sua aula, tá bom? Então, já vai preparando aí, ó, um livro para recortar, tesoura e cola, tá bom? Nós vamos fazer no finalzinho, vocês vão fazer uma pesquisa, tá bom? Então, vocês vão precisar desse material. Hoje, na aula de história, nós vamos falar sobre os tipos de moradias, porque nós sabemos que ter uma moradia é um direito de todas as pessoas. Todo mundo tem direito de ter uma moradia. E nós sabemos também que todas as moradias são diferentes e são construídas com materiais diferentes. Dependendo de cada cidade, de cada estado, de cada país, as cidades são diferentes uma da outra. Existem cidades que as casas são feitas de pedra, de barro, de palha, de madeira e assim por diante. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho desses tipos de moradias que existem aí, ó, espalhadas por todas as cidades. A primeira moradia que nós vamos falar é essa daqui, ó. Esse tipo de moradia se chama prédio. No prédio, é um tipo de moradia, gente, que foi desenvolvido para que várias famílias pudessem morar em um só lugar. Claro que cada prédio desse, ou cada degrauzinho deste aqui, ó, cada andar é uma casa. Uma família mora em cada andar. Não quer dizer que todo mundo vai morar dentro do mesmo apartamento, né? Vocês entendem que no prédio ele é formado por vários apartamentos e em cada apartamento mora uma família. O prédio é um tipo de moradia muito grande, alto e por isso ele precisa, gente, de uma resistência maior. Ele é construído com o quê? Com cimento, areia, terra, com pedras, com ferro, vidro, para que essa estrutura do prédio possa suportar o peso e a quantidade de pessoas que vai morar aqui dentro. Será que um prédio deste tamanho, feito de madeira, iria suportar? Não, né? Então, cada tipo de casa é construído de acordo com a necessidade das pessoas que vão morar e do espaço, do ambiente que ele está sendo construído. Então, este primeiro aqui se chama prédio. Vamos colocar aqui. O segundo tipo de moradia que nós vamos ver hoje se chama alvenaria, que é a casa que nós costumamos encontrar por aí, na nossa cidade. São casas normais, casas convencionais, que não são muito grandes nem muito pequenas, mas são o suficiente para uma família morar. O pai, a mãe, um irmão. As casas de alvenaria são casas feitas de quê? De cimento, de bloco, com telhas, com ferro, com madeira. É uma estrutura também bem reforçada, mas não é tão grande quanto a estrutura de um prédio. Então, esse tipo de moradia aqui nós chamamos de alvenaria, tá bom? Que é a casa feita de tijolos. Vamos colocar ela aqui. O terceiro tipo de casa que nós vamos ver hoje se chama palafita. Isso mesmo, palafita. A palafita, ela é um tipo de casa onde nós podemos encontrar ela assim, ó, na beira dos rios. São casas onde pessoas moram assim na floresta, moram em lugares que são alagados e por isso precisam construir a sua casa, ó, em cima desses pezinhos de madeira, estão vendo? Que são aqui, ó, onde elas vão dar sustentabilidade para as casas. Por que essas casas precisam desses pezinhos de madeira? Porque se vocês observaram, elas são construídas na beira e tem casas que são construídas até dentro do rio, entenderam? Então, quando vem a chuva, as enchentes, muita lama, essas casas precisam estar protegidas.
Pensando nisso, as pessoas que moram assim próximos do rio já pensaram em construir a casa, ó, em cima dos pezinhos de madeira. Desta maneira, quando o rio subir, quando o rio encher, vier muita chuva, muita lama, não vai atingir as pessoas que moram dentro da casa. Viram que legal? Se chama palafita. Esse é o terceiro tipo de moradia que nós vamos estudar hoje. O quarto tipo de moradia que nós vamos estudar hoje se chama oca. A oca, gente, é o lugar tradicionalmente que nós já sabemos quem é que mora nesse tipo de moradia, né? São os índios. Os índios moram na oca. E a oca, gente, nós encontramos ela onde? Lá no meio da cidade? Não, né? Nós encontramos a oca na floresta, que é onde os índios vivem. E vivem muito felizes. Lá na floresta, os índios não têm máquinas como nós temos. Eles não têm martelo, eles não têm cimento, não têm tijolo, não têm trator, não tem escada que vai ajudar eles a construir uma casa, como um prédio, como uma casa de alvenaria ou como uma palafita. Então, o que eles fazem? Eles utilizaram os materiais que eles tinham e a inteligência. Assim, os índios desenvolveram, esse tipo de moradia, que é chamado de oca, que é onde eles se abrigam do sol, da chuva, dos ventos. E é até mais fácil para fazer a manutenção. Gente, pode ter certeza que essas casas aqui, são bem resistentes, tá bom? Elas são feitas de palha, são feitas com troncos de árvores, são feitas com folhas e assim por diante. Nós também vamos falar sobre esse tipo de casa. Não sei se vocês vão conseguir ver, porque a imagem ficou um pouquinho, clara. Mas aqui, dá para vocês perceberem uma ondinha, que é chamada de iglu, que é a casa dos esquimós. Vocês costumam falar que no iglu quem mora são os pinguins, mas não! Quem mora no iglu são os esquimós. São essas pessoas aqui, que se vestem toda agasalhada, com vários cobertores, com luva, com touca, com blusão de frio, porque faz muito frio nesse lugar onde eles moram. E aqui, gente, nesse lugar onde faz frio, onde tem neve, eles precisam construir as casas assim, em formato de um iglu, que são casas construídas com gelo. E essas pessoas que moram no iglu são chamadas de esquimós, não são os pinguins, tá bom? Esquimós, vamos colocar aqui o iglu, vamos colocar ela aqui. Então, primeiro ano, essa foi a nossa aula de hoje, que nós tivemos lá na nossa live. Nós falamos sobre os vários tipos de moradia. Aqui nós temos apenas 5 exemplos, mas existem casas que são feitas de pedra, existem barracos, casas feitas de barro e muitos outros materiais. Estes aqui que a tia Jo trouxe para vocês hoje são alguns que nós costumamos encontrar no nosso dia a dia. A palafita, o prédio, o iglu, a casa de alvenaria e a oca. Viram só? Agora você vai pesquisar em livros e revistas de recorte imagens de vários tipos de moradia. Vai fazer o nome da escola bem bonito e vai colar essas imagens. Depois, manda para a tia Jo a foto. E também teremos a prática lá no livro de história, tá bom? Na página 67 e 68. Onde vocês vão fazer a atividade falando sobre os tipos de moradia. Combinado, então? Beleza! Esta foi a nossa aula de história. Te espero amanhã para o nosso próximo encontro. E assim que puder, vem assistir a live com a gente, tá bom? Beijão, até amanhã!